o relato da jornada de um mortal rumo à imortalidade. Depois de dias preso pela chuva, Han Li finalmente vê o céu abrir. E com ele, um milagre. A garrafa volta a brilhar, e o líquido verde não só retorna, como prova que pode criar ervas absurdamente valiosas, mas também perigosas. Se essa jornada já te fisgou, deixa um like e se inscreve de um jeito bem simples para não perder a sequência. E fica até o final, porque hoje o maior inimigo talvez não esteja lá fora, e sim, bem perto do Han Li. Capítulo 26. Estudante de Medicina. Assim que Han Li se convenceu de que a chuva seria interminável, o sol finalmente surgiu no céu e dissipou as nuvens. Han Li já havia descoberto o segredo da garrafa há meio mês e meio, e por isso estava naturalmente impaciente. Naquela noite de céu claro, Han Li viu mais uma vez o milagre de 4 anos atrás. Aos poucos, pequenas esferas de luz circundavam a garrafa antes de se fundirem em uma grande esfera. Ao presenciar esse milagre mais uma vez, Han Li ergueu a cabeça, entusiasmado. Parecia que a garrafa podia ser usada mais de uma vez. Ela conseguia regenerar repetidamente a gota do líquido misterioso, contanto que houvesse luar. Após mais 7 dias de espera, a misteriosa gota de líquido finalmente se formou. Quando Han Li viu o conteúdo do frasco, ficou extremamente feliz e animado. Agora que sabia que tinha um suprimento constante de ervas preciosas, não precisaria mais se preocupar com a falta de recursos. O valor de uma erva medicinal era determinado por sua idade. Quanto mais antiga a erva, mais preciosa ela se tornava, pois seus efeitos medicinais se tornavam mais potentes. Ao mesmo tempo, um ingrediente mais precioso era naturalmente mais difícil de encontrar. Alguns ingredientes só podiam ser encontrados nas profundezas da floresta ou pendurados em penhascos íngremes. Para aqueles que não arriscavam suas vidas, não havia como encontrar esses ingredientes preciosos, embora existissem diversas farmácias especializadas no cultivo dessas ervas raras. Elas geralmente eram colhidas tão rapidamente para atender à grande demanda que nunca tinham a chance de amadurecer por muito tempo. Por essa razão, a maioria não era tola o suficiente para tentar cultivá-las por um longo período e, em vez disso, optava por colhê-las o mais cedo possível. Somente as famílias ricas podiam se dar ao luxo de cultivar ervas raras para estocar em caso de crise. Como as ervas não eram apenas variedades raras, mas também cultivadas por longos períodos, sua eficácia era muitas vezes maior do que a das ervas comuns. Além disso, não era necessário um especialista para cultivá-las. Essas famílias não apenas transmitiam sua riqueza de geração em geração, como também as ervas em que haviam investido tanto tempo. Consequentemente, o tempo não era um problema para essas famílias. Durante séculos, essas ervas foram cultivadas dessa maneira. Tanto em termos de dinheiro quanto de ervas raras, as pessoas comuns não tinham acesso a um estoque tão vasto. Ocasionalmente, ingredientes raros apareciam brevemente no mercado, sendo adquiridos apenas pelas famílias mais ricas. Isso aumentou gradualmente os preços das ervas e dos ingredientes, a ponto de algumas ervas serem consideradas inestimáveis. Han Li não estava muito otimista quanto à capacidade do Dr. Mo de obter as ervas preciosas necessárias para seu cultivo. Mas agora, não havia mais motivos para preocupação. Com aquele frasco misterioso, ele seria capaz de criar diversos ingredientes em pouco tempo. Com uma estranha sensação no coração, Han Li vinha experimentando com a misteriosa gota de líquido em ingredientes à base de ervas nos últimos 10 dias. Certa vez, ele diluiu o líquido verde e o borrifou em algumas ervas. O resultado, após 2 dias, foi que a planta cresceu o equivalente a 2 anos de crescimento. Isso era muito melhor do que o produto original, e com esse experimento, Han Li aprendeu uma regra importante. No experimento seguinte, Han Li não se preocupou em diluir a gota verdejade, deixando-a cair sobre um talo de ginseng. No segundo dia, Han Li viu inesperadamente que o ginseng se tornara praticamente indistinguível do ginseng selvagem centenário. Esse experimento deixou Han Li mais feliz do que nunca, não por possuir um ingrediente raro, mas por ter confirmado a utilidade da misteriosa gota de líquido. Em seguida, Han Li decidiu separar uma parte do líquido verde para a experimentação.
enquanto o restante seria colocado em outros recipientes, como porcelana, jade e até prata. No entanto, ele logo descobriu que nenhum dos recipientes conseguia reter o líquido por mais de 1 minuto. Depois de retirado do recipiente, o líquido precisava ser usado em até 1 minuto. Caso contrário, ele desaparecia lentamente sem deixar vestígios. Mesmo a forma diluída do líquido apresentava o mesmo resultado, embora durasse por mais tempo. Mesmo se outros líquidos fossem misturados, eles desapareciam sem deixar vestígios logo em seguida. Após muitas tentativas, Han Li desistiu de armazenar o líquido em qualquer outro recipiente. Parecia que ele não conseguiria estocar esse líquido misterioso. Assim, Han Li só pôde prosseguir testando as propriedades de envelhecimento da erva verde. Han Li pegou um feixe de erva dos 3 corvos e usou o líquido sobre ela. Quase imediatamente, ela se transformou em uma erva dos 3 corvos amarela, com 100 anos de idade. Apenas uma gota do líquido aumentaria sua idade em 100 anos. Após observar tal efeito, Han Li fez uso extensivo do líquido pelos 2 meses seguintes. Sempre que conseguia obter mais líquido do frasco, pingava-o sobre o fio de erva dos 3 corvos. Gradualmente, a cor mudou de amarela para um preto amarelado. Por fim, tornou-se preta como azeite, resultado do seu envelhecimento bem-sucedido, transformando-se em uma erva dos 3 corvos milenar. Após o sucesso deste experimento em particular, parecia que, com paciência, a erva dos 3 corvos poderia ser envelhecida constantemente, e assim, aprimorada. No entanto, isso não fazia muito sentido. Ele já estava satisfeito por saber que era capaz de controlar deliberadamente o efeito do líquido. Além disso, ele não precisava de ingredientes tão antigos. Cerca de 100 anos seriam suficientes para ele. Após essa longa série de experimentos, Han Li finalmente decidiu fazer uma pausa. Ele percebeu que o Dr. Mo estava ausente da montanha há bastante tempo. Nesse momento, Han Li segurava a erva dos 3 corvos, com 1000 anos de idade, enquanto se recostava na cama com uma expressão apática. Seus olhos fitavam a erva dos 3 corvos, como se ele a estivesse estudando. Mas, na verdade, se alguém observasse o olhar desordenado de Han Li, perceberia que ele não estava prestando atenção alguma à erva dos 3 corvos. Em vez disso, ele olhava fixamente para o céu, pensando em qualquer outra coisa. Ele já não sentia a alegria de quando criou pela primeira vez aquela erva dos 3 corvos de 1000 anos. Em vez disso, agora pensava nos perigos que aquela pequena garrafa poderia lhe trazer e nas precauções que deveria tomar. Han Li já tinha visto inúmeras vezes nos livros da biblioteca do Dr. Mo histórias de pessoas que sofreram destinos terríveis por terem adquirido um tesouro precioso. Esta garrafa em sua mão era definitivamente um tesouro precioso. Se alguém descobrisse a existência dela, ele duvidava que sobreviveria até o dia seguinte. Por exemplo, se um líder de salão descobrisse, não deixaria isso passar em branco. Ele não hesitaria em tomar o tesouro e matar o dono antes que qualquer outra pessoa descobrisse. Não posso contar a ninguém sobre esta garrafa e preciso ter cuidado ao usá-la. A forma como ela capta a luz é muito perceptível e poderia ser facilmente descoberta por qualquer um que estivesse observando, pensou Han Li. Ele precisava manter segredo para garantir que ninguém descobrisse seu segredo. No entanto, estou numa situação em que preciso usar ervas para cultivar. Se eu não usar este frasco, será um desperdício terrível. Preciso encontrar uma maneira de aproveitar o melhor dos 2 mundos. Ele refletiu sobre suas necessidades de cultivo por um momento com certa tristeza. Era óbvio que seu cultivo era a prioridade máxima. Até mesmo o Dr. Mo sabia que Han Li mal havia progredido nos últimos anos. Capítulo 27. Criando elixires lendários. Enquanto o Dr. Mo estivesse ausente, Han Li sabia que a garrafa estaria temporariamente segura no Vale da Mão de Deus, pois ele era o único lá. Normalmente, nenhum forasteiro entraria no vale sem planejamento. Isso garantia um pequeno período de tempo em que era improvável que algo inesperado acontecesse. Han Li já havia estimado quando o Dr. Mo retornaria. Se o Dr. Mo não encontrasse bons ingredientes medicinais nas regiões próximas, provavelmente procuraria em locais mais remotos.
Era muito provável que ele tivesse que ir a uma das antigas florestas no interior das montanhas, onde os homens raramente se aventuravam. Somente nesses tipos de regiões desoladas haveria alguma chance de obter alguns ingredientes medicinais raros. No entanto, o Dr. Mo precisaria de pelo menos 1 ano para viajar até as montanhas, coletar os ingredientes medicinais e retornar ao vale. O Dr. Mo já estava ausente havia quase meio ano. Han Li calculou que lhe restavam mais 6 ou 7 meses antes do retorno do Dr. Mo à seita dos 7 mistérios. Com o tempo que lhe restava, Han Li faria o possível para acelerar o crescimento do maior número possível de ervas medicinais úteis. Ele sabia que não podia desperdiçar o líquido verde indiscriminadamente, então planejava adquirir apenas os ingredientes medicinais que usaria em algumas fórmulas preciosas. Han Li rapidamente começou a preparar os remédios que aumentariam sua força e o ajudariam a superar os obstáculos. Eram exatamente as fórmulas medicinais que o Dr. Mo havia deixado o vale para criar. No entanto, o Dr. Mo foi forçado a se aventurar fora do vale devido à falta dos ingredientes medicinais necessários. Qualquer um desses ingredientes seria praticamente impossível para uma família comum obter no mercado devido à sua extrema raridade. Os praticantes de Jianghu chegariam a lutar com todas as suas forças por esses tesouros raros. Com a genialidade médica do Dr. Mo, ele conseguia criar remédios que só ele sabia como fazer, incluindo fórmulas nunca antes vistas. Mesmo assim, embora o Dr. Mo conhecesse o método de produção desses remédios, ele era incapaz de fazer qualquer coisa se lhe faltassem os ingredientes. O Dr. Mo só pôde suspirar. Quando Han Li estudou a arte da cura sob a tutela do Dr. Mo, ficou muito interessado nessas receitas raras. Embora nunca tivesse imaginado que seria capaz de preparar esses preciosos elixires, ele se lembrava de muitas delas. O Dr. Mo recebeu o entusiasmo de Han Li em aprender essas fórmulas com indiferença. Sempre que Han Li perguntava, o Dr. Mo o ensinava com muitos detalhes. Nada era escondido de seu discípulo. Provavelmente, o Dr. Mo acreditava que suas fórmulas e seu conhecimento se perderiam para sempre se ele não os transmitisse. Preparar essas fórmulas havia se tornado o passatempo de Han Li. Ele ia ansiosamente aos campos todos os dias para acelerar o crescimento das ervas medicinais de acordo com as exigências das fórmulas. Ao fazer isso, não ousava relaxar nem um pouco, pois sabia que seu tempo era limitado. Precisava se apressar e terminar de misturar os remédios antes que o Dr. Mo retornasse. Assim que o médico chegasse, Han Li escondia e guardava o frasco, não podendo mais usá-lo facilmente. Han Li não tinha a menor confiança de que conseguiria usar o pequeno frasco na presença do Dr. Mo sem revelar seu poder. Ele sabia, no fundo, que o Dr. Mo era uma pessoa extremamente astuta e cautelosa. Por isso, Han Li não pretendia contar ao Dr. Mo sobre o segredo do frasco. Han Li achava a relação que tinha com o Dr. Mo bastante peculiar. Definitivamente, não era tão simples quanto uma relação comum entre mestre e discípulo. O Dr. Mo frequentemente o olhava com um olhar estranho. Isso sempre fazia Han Li pensar que o Dr. Mo escondia um segredo mortal dele. Especialmente nos últimos 2 anos, Han Li sentia que esse sentimento havia se intensificado. Isso impedia que o Dr. Mo e Han Li tivessem um relacionamento íntimo como mestre e discípulo. Se não houvesse nada a dizer, haveria silêncio. Na verdade, o Dr. Mo o tratava excepcionalmente bem no dia a dia, jamais abusando de Han Li, seja física ou verbalmente. Além disso, o Dr. Mo não poupava esforços para criar as melhores condições para que Han Li cultivasse o encantamento. Contudo, parecia haver uma barreira de separação entre mestre e discípulo, uma atmosfera desconfortável pairando entre eles. O Dr. Mo tinha plena consciência dessa lacuna. Contudo, não sentia a menor necessidade de remediar a indiferença mútua entre mestre e discípulo, deixando-a como estava. A única vez em que se envolvia diretamente na vida de Han Li era quando o incentivava a acelerar seu cultivo. A cada visita do Dr. Mo a Han Li, o aspecto grotesco de seu olhar diminuía gradualmente, a ponto de desaparecer completamente após um longo período. Contudo, o sexto sentido aguçado de Han Li o alertou vagamente de que o Dr. Mo
não havia realmente abandonado seus planos, mas sim ocultado suas intenções de forma engenhosa. Assim, a vigilância de Han Li em relação ao Dr. Mo aumentou ainda mais. Nessas circunstâncias, como ele ousaria revelar o segredo da garrafa ao Dr. Mo? Han Li aprendeu uma lição inabalável ao ler inúmeros livros de história. Evite ferir os outros, mas proteja-se daqueles que tentam feri-lo. Independentemente de o Dr. Mo realmente querer lhe fazer mal, aumentar sua vigilância não seria uma má decisão, mesmo que seus pressentimentos estivessem errados. Se o Dr. Mo realmente tivesse a intenção de machucá-lo, a vigilância aguçada de Han Li poderia possivelmente salvá-lo de ferimentos graves. Se seu sexto sentido estivesse errado, então uma vigilância aguçada não lhe faria mal. De qualquer forma, Han Li não tomaria a iniciativa de ferir seu mestre. Han Li ainda era aprendiz do Dr. Mo e faria o possível para ser um aprendiz exemplar. Han Li não se sentia muito à vontade com seus sentimentos em relação ao Dr. Mo. Afinal, esse tipo de estranha relação mestre-discípulo era completamente inédita na seita dos Sete Mistérios. Pensando nisso, Han Li não pôde deixar de suspirar. A misteriosa garrafa verde não poderia ser usada de jeito nenhum quando o Dr. Mo retornasse. No entanto, Han Li sabia que, mesmo que conseguisse escondê-la do Dr. Mo, alguém da seita dos Sete Mistérios poderia descobrir o segredo por acidente. Sua melhor opção era esconder a garrafa para sempre e agir como se ela nunca tivesse existido. Sem querer se separar para sempre da garrafa, Han Li decidiu usá-la com cautela e em segredo assim que o Dr. Mo retornasse. Tomado essa decisão, Han Li relaxou e adormeceu em sua cama. Nos meses seguintes, Han Li usou secretamente o líquido verde do frasco para acelerar o crescimento de grandes quantidades de ingredientes medicinais preciosos. Em seguida, utilizou esses ingredientes de acordo com a fórmula, criando diversos remédios raros. Mas, durante o processo de criação dos elixires, ocorreram muitas falhas. Cada falha deixava Han Li com uma mágoa persistente, visto que os ingredientes usados para fazer os remédios eram raros e da mais alta qualidade. Cada falha representava o desperdício de uma quantidade incalculável de prata. Contudo, ele não podia ser culpado. Era a primeira vez que ele preparava essas fórmulas, então falhar várias vezes era inevitável. Mesmo que o Dr. Mo tivesse preparado pessoalmente esses remédios, ele teria cometido 1 ou 2 erros. Só assim, Han Li conseguia se consolar. Pílula do dragão amarelo, pó do espírito puro, pílula da essência dourada e pílula revitalizante. Esses medicamentos raros, raramente vistos no mercado, estavam dispostos em dezenas de pequenos frascos. Um a um, foram cuidadosamente organizados diante de Han Li. Ao olhar para os frascos, o rosto de Han Li se iluminou de alegria. Com esses medicamentos milagrosos, ele poderia alcançar o 5º e o 6º nível sem muito esforço, sem falar do 4º nível. Entre esses remédios, a pílula do dragão amarelo e a pílula da essência dourada o ajudariam a aumentar sua força, elevando assim seu poder, e tinham o maravilhoso efeito de reconstruir seu corpo e ossos. O pó do espírito puro era uma panaceia desintoxicante mundialmente famosa, capaz de dissolver milhares de venenos mortais. Por fim, a pílula revigorante era um remédio lendário que tinha um efeito surpreendente em lesões internas. Independentemente da gravidade das lesões internas e externas sofridas, contanto que a pessoa que ingerisse a pílula permanecesse viva, qualquer lesão seria imediatamente curada, permitindo que sua vida fosse preservada. Capítulo 28. O Dr. Mo retorna. Originalmente, Han Li não planejava preparar pílulas medicinais para outros fins, além de auxiliar em seu cultivo. Mas, após refletir, decidiu que, independentemente do que acontecesse, ele ainda era um artista marcial. Quem sabia se um dia seria atingido por um desastre natural ou se veria envolvido na fúria de uma das várias facções marciais em Jianghu e acabaria morto. Seria melhor preparar alguns remédios para ferimentos e venenos com antecedência, pois se fosse ferido ou envenenado sem ter nenhum remédio por perto, seria um grande azar. Com essa mentalidade, Han Li decidiu produzir mais de 2 tipos de remédios: o pó do espírito puro e o comprimido revigorante.
para se preparar para qualquer imprevisto. Afinal, só se vive uma vez, e Han Li não queria ter uma morte prematura. Como ele estava constantemente preparando remédios, seu cultivo com o cântico havia diminuído consideravelmente. Mas isso era inevitável, já que havia muitas coisas no mundo a serem aperfeiçoadas, e certamente sempre haveria algo de que se teria que desistir. Após refinar pílulas medicinais por meio-dia, ele começou a consumi-las, começando pela pílula do dragão amarelo e pela pílula da essência dourada. Esses 2 remédios realmente mereciam ser considerados panaceias lendárias, capazes de chocar a todos com seu poder. Após ingeri-los, ele rompeu sem esforço o gargalo e alcançou o 4º nível do encantamento. Ao alcançar o 4º andar, Han Li sentiu imediatamente a diferença entre seu eu atual e o anterior. Seus 5 sentidos haviam se expandido para um novo patamar, contudo repentinamente mais brilhante e nítido. Antes, ele não conseguia distinguir detalhes minúsculos à distância, mas agora os via em uma escala ampliada, com uma clareza sem precedentes. Com os olhos, podia ver facilmente os pequenos insetos que rastejavam pelas paredes do quarto. Sua audição também havia mudado completamente. Sons que ele nunca havia percebido antes podiam ser ouvidos com uma nitidez impressionante, como o farfalhar de uma minhoca rastejando na terra ou o zumbido de um inseto voando. Esses sons eram tão altos que pareciam estar acontecendo bem perto de seu ouvido. Tudo podia ser ouvido com muita clareza. Mas, além disso, Han Li conseguia até mesmo distinguir novos aromas graças ao seu olfato apurado. Han Li ficou radiante, pois esta era a primeira vez que seus esforços na prática desse cântico realmente davam resultado. Isso o fez perceber que o cântico oracular que ele condenava antes não era totalmente inútil. Pelo contrário, possuía um aspecto misterioso e único, que só podia ser desvendado através do cultivo. Anteriormente, embora seus sentidos de fato melhorassem a cada vez que ele alcançava uma nova camada, nenhuma dessas mudanças foi tão drástica quanto quando ele atingiu a 4ª camada. Era quase como se ele tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. Além disso, ele também sentiu que seus movimentos corporais estavam muito mais rápidos do que antes. Até mesmo sua mente e vitalidade haviam se fortalecido. Mesmo sem dormir por vários dias, Han Li se sentia tão alerta como sempre. Com tantas mudanças ocorrendo, Han Li ficou sentado, observando cada uma delas em seu corpo. Essas mudanças abriram um novo mundo de sensações para ele, e por isso ele relutava em fazer qualquer coisa além de se deleitar com esses sentimentos. Só agora ele percebeu que todas essas mudanças haviam aparecido apenas na 4ª camada do cântico. Pode-se considerar que ele só atingiu o estágio de sucesso moderado do cântico oracular depois de alcançar a 4ª camada. Ele não conseguia deixar de pensar que essa 4ª camada lhe proporcionara uma sensação inesquecível. Se a 4ª camada era assim, então certamente alcançar a 5ª, ou mesmo a 6ª camada, seria ainda mais magnífico. Logo após Han Li finalmente compreender as sutilezas desse método de cultivo, seu mestre, o Dr. Mo, retornou ao vale. Contudo, ele não estava sozinho, pois trouxera consigo uma pessoa misteriosa. No momento em que o Dr. Mo retornou ao vale, Han Li ouviu sua tosse tão familiar. Ele estava em sua sala de cultivo, esforçando-se para avançar mais um nível, mas assim que ouviu a voz do Dr. Mo, saiu correndo para o vale para cumprimentá-lo. Fazia 1 ano desde o último encontro com seu mestre, então era hora de reencontrar o Dr. Mo. No momento em que Han Li viu o Dr. Mo, ficou extremamente chocado. O Dr. Mo ainda tinha a mesma aparência, mas havia uma palidez no rosto com um leve toque de raiva. Embora antes estivesse amarelo por causa da doença, nunca parecera tão abatido e de forma tão extrema como agora. Mas o que mais surpreendeu Han Li foi a pessoa misteriosa por trás do Dr. Mo. A pessoa estava envolta em um manto negro que cobria completamente cada parte do corpo, de modo que nenhum centímetro de pele podia ser visto. A figura era bastante grande, e pelo menos 2 cabeças mais alta que Han Li. Devido ao manto que cobria todo o corpo da pessoa, Han Li não conseguiu determinar sua aparência facial. No mínimo,
ele pôde perceber que sua expressão era especialmente feroz e extremamente feia. Han Li reprimiu as perguntas que lhe rondavam a mente, enquanto cumprimentava apressadamente o Dr. Mo, com um tom respeitoso, aguardando uma resposta. Ele sabia que, embora o Dr. Mo não se importasse com tais tradições, havia uma expectativa de que um discípulo cumprimentasse seu mestre respeitosamente. Isso não podia ser descartado como uma tradição inútil, pois lisonjeava o mestre, tornando-o mais propenso a tratar bem o discípulo. Han Li também havia compreendido os pensamentos do Dr. Mo. Já que o Dr. Mo sempre o incentivara a praticar os cânticos para cultivar e não via Han Li há muito tempo, ele certamente perguntaria sobre seu progresso com os cânticos. Como era de se esperar, no momento em que o Dr. Mo viu Han Li se aproximar, ficou olhando fixamente por um instante antes de tossir 2 vezes e falar. Até onde você chegou com o cântico? Você conseguiu algum progresso? Havia um olhar ansioso e esperançoso em seu rosto. Han Li já esperava que essa pergunta surgisse e havia preparado uma resposta com antecedência. Continuo o mesmo, sem nenhuma mudança significativa. Han Li não queria revelar a verdade sobre seu progresso, pois não haveria como explicar seu súbito e enorme aumento na velocidade de treinamento. Seria impossível para Han Li, com seu próprio talento, ter avançado do 3º para o 4º nível em tão pouco tempo. Estenda o braço. A expressão do Dr. Mo se fechou, e sua voz ficou rígida. Han Li observou atentamente a expressão do Dr. Mo. Seu coração estremeceu por um instante, antes de se acalmar novamente. Ele não temia que seu pulso fosse medido para conferir o Qi verdadeiro em seu corpo. Isso porque, após alcançar o 4º nível, Han Li descobriu que podia manipular livremente o funcionamento interno de seu corpo, como a intensidade de seu Qi verdadeiro. Ele conseguia controlar facilmente seu Qi verdadeiro para que se assemelhasse ao do 3º nível. Com esse método ardiloso, ele não temia a inspeção do Dr. Mo. Capítulo 29. Conflito crescente. O rosto do Dr. Mo não demonstrava nenhuma emoção. Seus olhos estavam semicerrados, enquanto sua mão envolvia firmemente o pulso de Han Li. Sua atenção estava completamente concentrada no Qi verdadeiro dentro do corpo de Han Li. Ele permaneceu em silêncio por um bom tempo. Após o tempo necessário para preparar uma xícara de chá, o Dr. Mo soltou um suspiro profundo, como se estivesse libertando toda a angústia de sua mente, e abriu os olhos. Um brilho intenso emanou de seus olhos turvos, tornando qualquer homem incapaz de encará-lo. Sua expressão era sombria. Ficou muito claro para Han Li que ele estava insatisfeito, mas o Dr. Mo não proferiu palavras duras de crítica. Ele gesticulou com os braços indiferentemente, mostrando a Han Li que estava prestes a partir. Han Li o seguiu de perto, atento. Embora estivesse muito curioso sobre o homem misterioso ao seu lado, Han Li sabia que não era o momento de fazer as perguntas que desejava. Após entrar na sala, o Dr. Mo sentou-se na poltrona com certo cansaço e recostou-se nela, meio sentado, meio reclinado. O vigoroso brilho já havia se dissipado, revelando seu antigo semblante doentio. O homem misterioso os seguira de perto desde o início. Quando o Dr. Mo se sentou, ele ficou de pé atrás da cadeira do Dr. Mo, com as costas eretas e imóveis. Han Li sabia que o Dr. Mo estava insatisfeito, mas não queria abrir a boca e piorar seu mau humor. Imitando o homem misterioso, caminhou até o centro da sala e inclinou a cabeça em direção ao Dr. Mo, permanecendo imóvel e discreto. Aguardou que o Dr. Mo iniciasse seu interrogatório. Por um longo tempo, ninguém disse nada. Han Li estava um tanto perplexo e perdeu a paciência. Pensou em levantar a cabeça e lançar um olhar furtivo ao Dr. Mo. Se você quer olhar, olhe. Por que você tentaria ser sorrateiro? Assim que ele ergueu a cabeça até a metade, a voz fria e severa do Dr. Mo soou para ele. Han Li ficou surpreso por um segundo e então, obedientemente, ergueu a cabeça. Seu olhar percorreu o rosto do Dr. Mo e imediatamente desviou-se dele. O rosto de Han Li tinha uma expressão incomum. Seu coração afundou como se ele estivesse em uma situação perigosa, dando voltas e mais voltas no peito. Como o rosto do Dr. Mo, de repente se tornou tão estranho.
Em seu rosto cinzento e enrugado, havia uma tênue camada de qi negro. Era como se o qi negro tivesse vida, estendendo inúmeros tentáculos minúsculos que se moviam ameaçadoramente por seu rosto. Isso fez com que Han Li ficasse ainda mais apavorado. O Dr. Mo havia substituído sua antiga expressão rígida do dia a dia por uma expressão de feroz resolução. Ele observava Han Li atentamente com um olhar verdadeiramente malicioso. O canto de sua boca revelava um leve sorriso zombeteiro. Han Li sentiu que a situação não lhe era favorável. Um misto de inquietação e uma atmosfera sinistra começou a se espalhar pelo cômodo. Com cautela e vigilância, decidiu recuar meio passo. Tirou um cilindro da manga, o que aliviou um pouco seu estado mental tenso. Nesse instante, ouviu de repente o tom de escárnio do Dr. Mo. Uma brincadeira insignificante? Você ainda se atreve a tirar isso da gaveta e exibir? O corpo do Dr. Mo se moveu. Ele se levantou de sua posição semi-reclinada com um estranho impulso. He. Com um sorriso, seu corpo se moveu rapidamente em direção a Han Li, como se fosse um espectro antes de soltar uma risada fria. A expressão de Han Li mudou drasticamente. Ele sabia que aquela situação estava longe de ser boa e apressadamente levantou o braço. Contudo, seu corpo inteiro ficou dormente e ele foi incapaz de dar um único passo. Foi somente nesse momento que ele viu o dedo do Dr. Mo deixar o ponto de acupuntura em seu peito. O Dr. Mo foi realmente muito rápido. Para surpresa de Han Li, ele nem sequer percebeu quando o Dr. Mo agiu. Venerável mestre Mo, o que o senhor pretende fazer? Este discípulo fez algo errado? O senhor sempre falou sem hesitar. Há necessidade de pressionar o ponto de acupuntura deste discípulo? Nesse momento, Han Li não conseguiu mais manter a calma. Ele disse isso ao Dr. Mo com um sorriso forçado. O Dr. Mo não disse uma palavra. Apenas bateu nas costas algumas vezes e tossiu levemente. Sua aparência era muito semelhante à de um idoso senil, fraco demais para resistir ao vento. Han Li acabara de ver o Dr. Mo assumir uma postura decidida e violenta. Como poderia Han Li ousar considerá-lo apenas um velho doente comum? Em vez disso, Han Li atribuiu ainda mais importância à aparente fragilidade do Dr. Mo. Dr. Mo, e quanto ao seu status? Não há necessidade de se rebaixar ao nível deste discípulo. Que desvantagem você teria em desfazer o ponto de acupuntura deste discípulo? Este discípulo assumirá a responsabilidade e esquecerá este assunto. Han Li continuou a proferir muitas frases agradáveis e lisonjeiras. Contudo, o Dr. Mo não lhe deu atenção e, em vez disso, enfiou a mão na manga de Han Li e retirou o cilindro escondido. Em seguida, olhou para Han Li com um olhar de escárnio e desprezo. Ao presenciar essa situação, o coração de Han Li afundou profundamente. Ele havia planejado usar a palavra para despertar a compaixão do Dr. Mo, mas seu plano falhou completamente. Ao que tudo indicava, o Dr. Mo não daria a menor oportunidade para Han Li obter vantagem. Han Li foi ficando cada vez mais quieto. Seu rosto tornou-se estranhamente calmo, e ele olhou para o Dr. Mo com um olhar desprovido da menor emoção. De repente, tudo na sala pareceu ficar completamente imóvel. Havia um silêncio absoluto, como a calmaria antes da tempestade. Bom! O Dr. Mo soltou 3 bons de repente. Você é digno de ser alguém que eu, Mo Juren, notei. Por isso consegue manter a compostura mesmo neste momento, calmo em meio ao perigo. Parece que a vantagem que obtive ao pressionar seu ponto de acupuntura não foi em vão. O Dr. Mo elogiou Han Li repentinamente. Como exatamente você pretende lidar comigo? Han Li não respondeu às palavras do Dr. Mo e, em vez disso, fez uma pergunta. Como vou lidar com você? O Dr. Mo repetiu a pergunta de Han Li, recusando-se a responder. Como lidarei com você? Isso dependerá do seu próprio desempenho. O que você quer dizer? Han Li franziu a testa, tentando adivinhar vagamente algumas das intenções do Dr. Mo. Não vou dizer. Use sua inteligência. Você deve ser capaz de entender alguma coisa, certo? Só posso supor algumas coisas, mas não entendo os detalhes exatos do seu plano. Han Li não negou,
afirmando isso de forma bem direta. Muito bem, esse é o jeito certo. Pode me fazer qualquer pergunta, não guarde para si. O rosto do Dr. Mo exibia um sorriso sinistro. A aura negra em seu rosto se adensou em várias camadas, tornando sua aparência ainda mais malévola. Eu sei que você sempre se manteve na defensiva em relação a mim e não me considerou verdadeiramente seu mestre. Mas, independentemente disso, não importa. Eu também não o considero verdadeiramente meu discípulo, disse o Dr. Mo com um leve resmungo. Capítulo 30. A última jornada de um herói. Quantos anos você acha que eu tenho? Os músculos de suas bochechas latejaram visivelmente enquanto ele fazia essa pergunta estranha, com uma expressão rígida. Pela sua aparência, você parece ter mais de 60 anos, mas já que fez essa pergunta, sua idade não deve corresponder à sua aparência. Você é ou muito mais velho ou muito mais novo do que aparenta. Embora Han Li estivesse surpreso, continuou a falar com voz calma. Zizi. Para um pirralho do interior se tornar uma pessoa tão esperta e inteligente, você certamente faz jus ao nome de um cultivador das artes da primavera eterna. A boca do Dr. Mo continuava a elogiar Han Li, mas ele encarava seu discípulo com um brilho febril nos olhos. Você acertou. Eu tenho apenas 37 anos este ano. Um número que fez Han Li sentir incredulidade saiu da boca do Dr. Mo. Isso é impossível, disse Han Li, surpreso, sem conseguir manter a compostura. Impossível, é realmente impossível. As pessoas que me veem sem nem mencionar 60 anos diriam que sou um idoso de 70 e poucos anos. Receio que ninguém consiga adivinhar minha verdadeira idade, disse o Dr. Mo, com a voz repentinamente aguda e estridente. Para Han Li, o som penetrante causou extremo desconforto, como se tivesse tocado em uma ferida aberta em seu coração. Eu, Mo Juren, era tão famoso em meus primeiros anos que, em certo momento, na província Lan do estado de Yue, estabeleci meu próprio lugar nos céus com minhas próprias mãos, construindo um nome para mim mesmo. Hei Hei. Naquela época, todos ouviam falar do meu prestigioso nome, Mão Fantasma, na província Lan. Independentemente de serem justos ou maus, aqueles que me seguiam viviam, enquanto aqueles que se opunham a mim morriam. O Dr. Mo retomou seu tom de voz normal e usou uma voz grave e pausada para narrar sua história. Ao terminar de falar, seus olhos brilharam com uma nitidez comparável à lâmina de uma espada, como se ele estivesse de volta ao passado, quando era cheio de energia e ocupava uma posição de poder. Ao ouvir a história do Dr. Mo, Han Li ficou secretamente chocado. Ele nunca imaginou que seu mestre tivesse tido um nome tão renomado em algum momento. Infelizmente, as coisas boas não duram para sempre. Logo quando completei 30 anos e me preparava para dar um grande passo rumo à minha carreira, fui vítima da trama de um personagem desprezível e envenenado pelo meu próprio ajudante de confiança. Mesmo com o meu impressionante conhecimento medicinal, consegui apenas impedir que o veneno se alastrasse, mas não consegui me recuperar completamente, o que fez com que meu poder diminuísse drasticamente. Como resultado, não consegui manter minha posição no norte. Temendo que os clãs inimigos se aproveitassem da minha fraqueza, fui forçado a abandonar minha profissão e minha família para desaparecer sem deixar rastros. Só me restou viajar para outras partes do estado de Yue, em busca de uma cura que me ajudasse a recuperar minhas habilidades anteriores. Enquanto narrava, o Dr. Mo se perdeu em sua própria história e cerrou os punhos com força. Suas unhas cravaram na palma da mão, fazendo o sangue escorrer, mas ele não percebeu. Apenas seu rosto demonstrava alguma expressão. Seus dentes rangiam, dando-lhe uma aparência selvagem. A expressão cruel do Dr. Mo era capaz de fazer qualquer um que a visse tremer de frio, demonstrando que ele ainda nutria um ódio profundo pela figura desprezível que o envenenou. Ao ouvir o ódio profundo em suas palavras, Han Li não pôde evitar um arrepio. Uma sensação gélida começou a surgir em seu coração. O céu tem olhos, e por algum meio misterioso, encontrei um livro estranho chamado Escritura da Longevidade. Gastei uma quantidade enorme de energia tentando entendê-lo, e ao lê-lo, encontrei um atalho para recuperar minha antiga destreza marcial. Segui os passos e...
O Dr. Mo parou de repente, mas seu rosto o traiu, mostrando raiva e remorso. Como resultado, agora você parece um demônio, disse Han Li, enquanto tentava ajudar o Dr. Mo a completar sua frase. Isso mesmo. Eu não imaginava que, seguindo os passos do livro, recuperaria meus poderes anteriores ao custo de um envelhecimento acelerado, tornando-me um velho prematuramente envelhecido que parece uma mistura de humano com cadáver. O Dr. Mo baixou a cabeça tristemente, abatido demais para expressar qualquer raiva pelo comentário satírico de Han Li. A esta altura, você já deve ter descoberto o motivo do seu envelhecimento acelerado, certo? Acontecia porque meu método era inadequado, permitindo que o Qi maligno invadisse meu corpo. Para mim, a energia consumida em um único dia é equivalente à energia necessária para viver 10 dias como um ser humano normal. Como resultado, estou constantemente sobrecarregando minha expectativa de vida. Felizmente, treinei com proficiência uma habilidade para cuidar do meu corpo e segui as instruções do livro para criar um remédio secreto que diminui a velocidade do meu envelhecimento, permitindo-me viver todos esses anos. Como esse cântico que pratico se relaciona com o seu problema? Han Li abordou diretamente a raiz do problema. Não muito tempo depois de me tornar como sou agora, aprendi no livro um método para resolver este problema. E este é o Artes da Primavera Eterna, que você pratica. Eu só preciso de um praticante que tenha alcançado o 4º estágio das Artes da Primavera Eterna para usar seu Qi para massagear e estimular meus pontos de acupuntura secretos. Isso me libertará da minha situação atual e me permitirá recuperar minha força vital perdida. Por que você precisa especificamente de mim? Não pode simplesmente encontrar uma pessoa qualquer para cultivar o encantamento? Han Li murmurou para si mesmo por um momento, revelando uma pergunta que estava enterrada dentro dele há muito tempo. Você acha que esta técnica das Artes da Primavera Eterna pode ser cultivada por qualquer pessoa aleatória? Este cântico não só exige que um jovem o pratique desde cedo, como também exige que seus praticantes tenham um corpo que contenha raízes espirituais. Mesmo que eu não saiba o que são raízes espirituais, examinei centenas de discípulos antes de você, e nenhum deles foi capaz de cultivar a técnica das Artes da Primavera Eterna, disse o Dr. Mo com uma expressão irritada. São necessárias tais condições? Han Li olhou fixamente, sem entender. Ele nunca imaginou que o treinamento nesse cântico exigiria condições tão rigorosas. Nos meus últimos meses de vida, pensei que jamais encontraria alguém capaz de cultivar os encantamentos. Então desisti e comecei a vagar. Nunca imaginei que encontraria o líder da seita dos 7 mistérios, que também era alvo de conspirações. Como alguém em situação semelhante, estendendo a mão e salvando a vida insignificante do líder. Imediatamente, ele me convidou para a seita dos 7 mistérios, onde me tornei um membro valioso. Planejava viver o resto da minha vida na montanha, isolado e escondido. Hey. Mas, de repente, um milagre aconteceu. Inicialmente, eu temia que minhas habilidades medicinais não fossem transmitidas. Então, convidei vocês 2 para o vale, aceitando-os como meus discípulos. Por sorte, num capricho, permiti que vocês tentassem cultivar o encantamento da arte da Primavera Eterna. Talvez fosse porque eu ainda nutria uma pequena esperança. Mas parecia haver demônios e deuses em ação, já que, de repente, permiti que vocês experimentassem a Primavera Eterna. Encantamento artístico. Na realidade, mesmo que vocês 2 não tivessem conseguido cultivar o encantamento, eu ainda os teria aceitado como meus discípulos e lhes teria concedido todo o meu conhecimento medicinal. Mas eu nunca teria pensado que vocês teriam uma reação ao encantamento. Ha! Parece que o céu nunca interrompe o caminho de alguém para o cultivo. O Dr. Mo revelou tudo isso de uma só vez, fazendo com que seu rosto ficasse vermelho pela falta de ar. Ele parecia muito satisfeito com seu golpe de sorte. Eu ainda não alcancei o 4º nível da técnica das Artes da Primavera Eterna. Então, por que você me interrompeu neste momento para discutir este assunto comigo? Han Li finalmente fez a pergunta que mais o preocupava. A culpa é toda sua!
Gastei tanto sangue e energia com você, e mesmo assim, você não consegue satisfazer minhas exigências, sempre me enganando. Só lhe falta esse último passo, mas você prefere continuar devagar, sem vontade de avançar para o próximo nível. Originalmente, eu planejava esperar mais 2 anos, mas quando desci as montanhas desta vez, fui reconhecido por um membro de um clã inimigo. Em uma batalha intensa, mesmo tendo vencido e matado meu inimigo, consumi uma quantidade significativa de energia, o que reduziu drasticamente minha expectativa de vida. Mesmo usando todas as minhas habilidades, só conseguiria prolongar minha vida por mais 1 ano. Como posso esperar mais? A expressão orgulhosa do Dr. Mo desapareceu sem deixar vestígios, substituída por uma expressão selvagem enquanto ele rugia para Han Li. Após Han Li terminar de ouvir, sua expressão permaneceu a mesma. Ele não demonstrou sequer um traço de comoção. No entanto, seu coração era como um mar revolto, o que era completamente diferente de sua aparência confiante e inabalável. Embora soubesse desde o início que o Dr. Mo estava dando uma importância perturbadora ao cultivo de Han Li, ele nunca pensou que haveria uma história tão intensa por trás disso. A identidade e a experiência do Dr. Mo ultrapassavam em muito o alcance de sua imaginação. E é aqui que a história vira de vez. Han Li ganha poder, recursos e um caminho real para avançar. Mas em troca, ele desperta a peça mais perigosa do tabuleiro. A verdadeira face do Dr. Mo. Se você quer acompanhar essa escalada até o próximo episódio, curte o vídeo, se inscreve e continua comigo. Porque a dificuldade que vem agora não é um treino, nem um rival. É uma escolha que pode custar tudo.